Pois é, meus amigos, vocês estão vivendo um momento histórico no dia de hoje. É tanta coisa, mas tanta coisa para falar de verdade que aconteceu na região da Crimeia, que não vai dar para compilar tudo isso aqui no vídeo, tá? Começando por esse dia de ontem, que eu falei que esses drones aqui era pouca coisa, ia vir mais coisa ainda. E de fato, as coisas ficaram bem pior para o exército russo. Eles tiveram que enfrentar essa pequena densidade aqui de drones, de mais ou menos aí 100 drones, há alguns relatos que ultrapassam os 170 drones, e eu já vou te mostrar a respeito disso. A primeira coisa histórica, de verdade, presta atenção nisso aqui é histórico. Esses drones aqui, essas setas roxas, são drones navais. Um barco drone conseguiu derrubar um Su-30. O senhor não entendeu errado. Um barco derrubou um Su-30 e a gente tem imagens aqui para mostrar depois os relatos. Fora isso, isso aqui é imenso. Isso aqui é muita coisa. E alguns relatos aí dizem que isso daqui apenas é o começo ainda. Não é o ataque final que a Ucrânia está pretendendo fazer para a região da Crimeia. As coisas vão piorar com mísseis aí que vão ser fornecidos por países aliados e mais drones ainda ao longo do tempo. Lembrando que a gente está aqui no dia 3/5/2025. Não é nem o dia sequer da parada, da vitória do Putin. Não é dia 9. E saiu um vídeo aqui que eu queria mostrar para os senhores, que ele mostra a ponte aqui e um míssil que cai de baixo assim. Eu não posso colocar que o YouTube não vai permitir. Mas de qualquer modo, esse míssil ele vem nessa trajetória e ele atinge em cheio essa ponte. Perceba que ele desce aqui. O problema disso é justamente que estão veiculando ele como se ele fosse atual, sendo que ele é de 2022. O que a gente sabe até o presente momento é que eles fecharam tudo que estava ao redor da ponte, não sai nenhuma imagem de lá de jeito nenhum. Não tem como você ir para a praia, não tem como você ir para a orla, ver de longe a ponte da Crimeia. Então, as informações ainda elas são bem escassas. E a gente tem apenas uma imagem que mostra um dano que aconteceu ali na ponte da Crimeia. E essa imagem ela não foi contestada ainda, ela não foi mostrada como uma imagem falsa, mas outras imagens já foram contestadas como coisas falsas. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês antes de a gente entrar na região da Crimeia era isso daqui. Já que aconteceu aquele diversos drones aí atacando a região da Crimeia, dois líderes acabaram de desistir de ir para o desfile do dia 9. Dois líderes, e aí eu queria que os senhores comentassem aí, qual que será que vai ser o próximo que vai desistir? Porque esse daqui já foi embora e esse daqui também já não quer mais. Temos os outros líderes aí, só que olha o tanto de drones, é o que eu falei para os senhores. Aquela quantidade de drones, ninguém está disposto a enfrentar. Nenhum desses dois líderes, pelo menos, você pode ter certeza que mais gente vai desistir. E eu queria saber de vocês. Aqui é um site da NASA que mostra os incêndios que ocorreram na região da Crimeia. Isso daqui é histórico, tá? Isso daqui é coisa única mesmo. Temos diversos focos de incêndio na região da Crimeia, inclusive um bem pertinho da ponte da Crimeia em si. Temos esses dois aqui, outros dois aqui embaixo, outro aqui e outro aqui. Isso daqui veio por causa dos ataques de drones feitos pela Ucrânia nessa região da Crimeia. Ainda estou esperando, virei à noite aqui para os senhores para tentar trazer o máximo de informação, para trazer qualquer informação nova que a gente tivesse. E fato é, o que eu sei até o presente momento é justamente isso. Eles fecharam totalmente ao redor, há uma segurança máxima. Nesse exato momento, lá na região da Crimeia, eles liberaram aí o pessoal da ponte, verificaram para ver se não tinha nenhuma imagem que poderia ser vazada ali, como uma ditadura faz, né? E só que quem tá ali próximo não pode tirar nenhum tipo de foto, não pode sequer chegar perto. Então eles estão fechando tudo e vamos ver se alguma imagem consegue esclarecer se tivemos de fato um dano significativo na ponte da Crimeia, ok? E aqui a gente teve 170
170 drones. 170 drones. 14 barcos não tripulados, 3 mísseis Neptune, 8 mísseis Storm Shadow. 8 mísseis Storm Shadow. Juntando aqui de mísseis, a gente tem 11 mísseis. Isso daqui não é a capacidade total da Ucrânia. Por isso que muita gente está especulando que vai piorar ainda. As coisas vão ficar pior, talvez no próprio dia 9. Esse caos que causou nesse exato momento, o Putin provavelmente virou à noite, assim como eu, você pode ter certeza disso. Aqui são as defesas antiaéreas da ponte mesmo, isso aqui não é de outro local. Isso aqui é da ponte mesmo. Como tá escuro, não dá para perceber, mas a ponte ela fica mais ou menos aqui e as defesas antiaéreas estão tentando impedir. Temos relatos aí visuais que 2 sistemas de defesa antiaérea foi atingido dentro da ponte, bem perto, né? Não dentro, mas ali ao redor da ponte. Então, 2 sistemas de defesa antiaérea, até onde a gente sabe, foi atingido especificamente na ponte, ok? E tem que confirmar isso daí ainda. Vamos ver o que vai ser. Só que só de você ter um ataque gigantesco disso aqui, mostra diversas falhas, muitas falhas mesmo, a respeito disso. E isso aqui vai criar um caos para a Rússia que eles vão ter que resolver de uma maneira tão grande, mas tão grande, que o Putin não vai ficar sossegado no dia 9 de maio dele. Então o caos ele já está criado. A semente da desgraça do Putin já foi criada graças a esse ataque. Então a Ucrânia joga agora a bola por outro lado e eles vão ter que resolver isso daqui. Eles vão ter que modificar o sistema de defesa aérea em menos aí de 5 dias, né, que a gente tem, 5 ou 6 dias que o Putin tem para tentar reorganizar tudo que ele tem lá e tentar ver se não vai ter nada de errado. E fazendo isso, ele vai abrir mais brecha ainda. Mais brechas vão ser abertas na região da Ponte da Crimeia. Aqui os senhores conseguem ver um dos únicos vídeos. Olha o tanto de gente, perceba isso daqui. Por isso que eu falo para os senhores a respeito da falta de informação. Olha o tanto de gente que tinha nessa ponte naquele exato momento. A gente tem apenas um vídeo de todas essas pessoas que estão aí, carros com mais de 2 passageiros, quem sabe. A gente conseguiu apenas um vídeo a respeito da ponte da Crimeia. Não sai mais nada de lá. Tem uma fila gigantesca de carro, vai até ali atrás, ó. Não sai nada. Eles não deixam sair nenhum tipo de informação. Bem-vindo, né, a uma ditadura. É assim que funciona. Então fica aí, a gente vai esperar ao longo do dia. Eu vou fazer live, inclusive, aí provavelmente às 15 ou 14 horas. Então fique ligado aí, porque eu quero trazer mais novidades para os senhores, assim como eu trouxe à noite. Se vocês não ficaram ligados aí, eu fiz uma live aí às 10 horas da noite, algumas pessoas compareceram e a gente ficou aí até umas meia-noite esperando alguma coisa nova. Essa daqui é a única imagem não contestada de algum tipo de fogo na ponte da Crimeia, ok? Essa é a única imagem que eu consegui comprovar que não tinha nenhum indício de coisas falsas. Aqui pode ser sim um incêndio acontecendo na ponte, pode ser também que algum sistema de defesa antiaérea foi atingido e evidentemente pegou fogo. Não temos mais informações, isso aqui vai sair ao longo do dia. Eu tava ansioso de verdade, querendo ver se vai sair, se iria sair alguma coisa ali diferente, tudo. E de fato não saiu. Até o presente momento, temos aí muitos rumores, falácias dos russos. Então os russos estão mudando um pouquinho o discurso deles, então o negócio tá complicado, cara. Trazer informações desse pessoal que não quer dar informações de verdade é complicado. E aqui eu gostaria de mostrar esse vídeo para os senhores. Perceba ali no fundo. Ali no fundo é a região da Ponte da Crimeia. E ali no fundo ele bate uns clarões aí, que é justamente de explosões na região da Ponte da Crimeia, ok? Então algumas pessoas contestam isso daqui como o sistema de defesa antiaérea agindo da Rússia. Não sabemos ainda, e eu acho que a explosão ela foi muito forte e muito baixa para ter sido apenas um sistema de defesa antiaérea
agindo. Mesmo que isso aqui fosse o pior dos cenários para a Ucrânia, o fato deles terem chegado na região da ponte já é algo magnífico. Só deles terem chegado, eu venho mostrando, eu venho atualizando todos os dias para o senhor a respeito dessa região da ponte da Crimeia. E vocês sabem que a Ucrânia não tinha chegado há faz tempo na região da ponte, ok? Esse daqui é o outro vídeo do sistema de defesa antiaérea agindo, ok? Foi gastado muito dinheiro por causa de drones. Muito dinheirinho aí de sistemas dos sistemas mais avançados do mundo foi gasto por conta dessa ponte, por conta desse ataque aqui que aconteceu na ponte da Crimeia. Aqui eu queria mostrar para vocês, só para você ter noção da dominância ucraniana que rolou no dia de hoje. A Ucrânia passou, deixou o Putin de cara lavada mesmo. Eles conseguiram fazer diversos ataques aqui, eu não consegui mapear todos. Vou esperar para ter precisão, porque o que acontece agora nesse momento é muita imprecisão e a gente tem que tomar cuidado, ok? Para você ter noção, aqui foi onde teve diversos, foi mais ou menos aí uns 8 barcos, drones nessa região. Para ter chegado nessa região, teve que vir lá de Odessa, fazer toda essa volta aqui e chegar até aqui. A princípio, o objetivo não era, olha que engraçado isso aqui, o objetivo desses barcos aí não era atacar definitivamente a ponte da Crimeia. E isso daí foi o que pegou os russos de surpresa também. O fato desses drones estarem aqui e rodeando tudo isso aqui fez o pessoal soltar, né, desembarcar diversos barcos aqui do exército russo, né? Deixa eu mudar a cor aqui. Então os russos eles tiveram que tirar barcos, jogar aqui para a frota e começaram a colocar e direcionar porque esses drones eles são extremamente difíceis de serem encontrados. E eles jogaram também, né? Começaram a saíram, né, da base aérea os helicópteros dessa região aqui. E esses helicópteros começaram a sobrevoar, só que para você se defender de drones também, perceba como tudo está interligado aqui nesse ataque que rolou. Para você se defender dos drones aéreos também, você precisa ter sistemas de defesa antiaérea, claro, só que é bom você ter também aviões rodeando tudo. Um avião ele funciona também como sistema de defesa antiaérea, ok? E por conta dos drones estarem atacando de diversos cantos, não só desses, mas daqui, eles colocaram bastante aviões nos céus também para fazer a segurança. Um desses barcos ucraniano que estavam aqui planejando um ataque, sabe-se lá onde, mas provavelmente aqui nessa região que tem um porto também, ele conseguiu derrubar nessa exata localização um avião russo, um Su-30. Nessa exata localização. A dominância que os ucranianos tiveram dessa região hoje foi ímpar. Foi um negócio totalmente surreal. Ninguém estava esperando, muito menos os russos. Muito. Eu ainda dei aí no vídeo anterior umas sugestões do que iria acontecer e de fato aconteceu. O ataque maior ele veio. E aqui nessa região, para lembrar os senhores, aqui a gente tem posições, né, de defesas antiaéreas nessa ilhazinha aqui de Chunka e temos também diversas posições antiaéreas nessa região aqui, ok? E, enfim, aparentemente duas dessas foram destruídas. Eu venho falando diversas vezes para os senhores que há um foco enorme dos ucranianos em destruir sistemas de defesa antiaérea, porque alguma coisa maior estava por vir. E ele veio. E vai vir mais ainda. Pelo menos é o que eles falam. Eu já fico um pouquinho cético, vou aguardar um pouquinho, ok? E aqui ele fala a respeito justamente dessa derrubada, né? Desse caça. Então a aviação, ele dá aquela passada de pano na aviação, né? Tudo mais. Levou a culpa por toda a frota do Mar Negro. Os destacamentos trouxeram mais de 3 dúzias de backs de todos os tipos para a área de Novorossivka, tanto regulares quanto backs equipados com drones FPV.
Becks são os navios, os barcos, né, não tripulados, os drones que são barcos. E a novidade é que eles estavam com manpads. Manpads são sistemas para você, sistemas de mísseis guiados que você consegue derrubar helicópteros, aviões, consegue fazer ataques também a tanques de guerra e tudo mais, mas por eles estarem ali naquela região, o foco era justamente helicópteros. E ele vai falando aqui, né? Ele estava buscando um alvo em Novorossiysk, que é justamente essa região aqui, ok? Deixa eu mostrar para os senhores. Aqui, ó. Nessa região aqui, que é um porto que sumiu, inclusive, aqui, ó. Novorossiysk. Nessa região, eles estavam procurando alvo com esses barcos. Então, o foco principal não era a ponte da Crimeia. Isso daí já mexeu um pouquinho com a cabeça dos russos, porque eles começaram a focar muito ali, né? Focar em segurar a ponte da Crimeia, o precioso diamante do Putin. Então, o ataque ele foi planejado para a noite e deveria ser em grupo. Para isso, os barcos foram acumulados a cerca de 50 quilômetros de Novorossiysk. Perfeito? 50 quilômetros, vamos calcular aqui para mostrar para os senhores, ok? Nessa região aqui, 50 quilômetros. Eles estavam mais ou menos nessas envolturas aqui, ok? Então eles estavam parados por aqui e inclusive foi aonde rolou o ataque do Su-30 que foi derrubado. Parabéns, né, pro pessoal da Ucrânia. Ou será que foi erro, né, dos russos? Mas aí ele vai mostrando aqui, ó, né, o Beck, ele é um drone naval, e o Beck, ele é um erro ortográfico, você vai ver aí durante esse relato, isso daqui foi um russo, né, que escreveu, falando Beck, ele também fala Beck de maneira errada. E VMSK é um conjunto de resgate naval para os pilotos, que ele vai falar depois, né, que os pilotos foram resgatados no meio daquele frio, cara, será mesmo? Deixa aí para os senhores pensarem. Aqui foram todos os ataques que aconteceram. Vou tentar trazer isso em outro vídeo, mas rolou muito, muito ataque mesmo. Aqui, né, a única ponte, a única foto da ponte que a gente teve confirmado, só para lembrar. Então, ele fala aqui, né, que a única peculiaridade dessa destruição foi que só foi possível destruí-lo efetivamente em condições de visibilidade visual. Então você consegue atingir esses barcos se você conseguir ver eles. E essa é a dificuldade. Não é fácil, mas não é fácil mesmo. O fato deles ter 10 barcos ali já dificultou bastante a vida. Então ele fala que o piloto ele precisa enxergar o alvo, né, com os olhos durante o ataque. Isso se deve à ausência no planeta de armas e aeronaves não controladas ou teleguiadas que possam destruir esse alvo que é pequeno. Justamente por isso que os ucranianos utilizam esses alvos, né, utilizam esses barcos no meio da noite, no meio da madrugada. E o fato, cara, isso daqui é inacreditável. Deles terem combinado tanta coisa em um dia só, é surreal. Foi isso daí que fez tudo dar certo, ok? E ele fala, né, que eles são equipados aí com canhões e bombas, com a distância de 1,5 km a 2 km, com a saída do ataque algumas dezenas, talvez em metros do alvo, ok? Em geral, o meio mais eficaz contra Becks é um helicóptero, mas o helicóptero sobre o mar ele é um alvo praticamente ideal para os manpads, e é aqui que eles começam a errar. Quanto para uma metralhadora, porque não há linha de árvores, colinas ou qualquer outra coisa no mar do qual você consiga se esconder. Para o helicóptero conseguir safar, né, de um navio, um barco que está aí por ataque, precisa voar abaixo, né? E se você voar abaixo, você fica refém de outras metralhadoras, não só do Manpad. Então, um alvo mais difícil, e obviamente, é um avião. Um avião ele é mais difícil apenas devido à sua velocidade, mas como mencionei acima, os aviões também são forçados a se aproximar da retaguarda. E aqui os russos, eles ficaram grandão, né? Eles pensaram assim, se a gente mandar um avião lá, né? Vamos mandar um avião para destruir aqueles barcos, aqueles drones ali. Não vai dar nada de errado não, Dimitri. Vamos lá. E aí eles chegaram, né? Quase a queima-roupa, inevitavelmente sofrendo fogos de Manpad, são metralhadoras controladas remotamente instaladas neles. Então lembrando aqui, ó, os barcos drones estavam mais ou menos até essa região e o avião estava aqui. Então olha a audácia que esse piloto teve.
Olha a distância que ele quis chegar desses drones navais. Errou, né, cara? Errou, mas errou bonito e deu essa chance para o exército ucraniano de atacar. Então, os navios de guerra têm várias toneladas, tarará, e ele fala aqui, né, que os navios eles foram lá e se recuaram. Enquanto os caças estavam avançando, os navios estavam recuando. Olha que beleza. E os BECs são tratados pela aviação, operadores de drones e defesa costeira a partir de torres e da costa. É erro em cima de erro. Os senhores estão percebendo isso aqui? Aonde isso daí vai se encaminhando? Até aquele momento, né, todas essas decisões foram tomadas pensando no melhor que iria acontecer. Então não teria nenhum problema em relação a isso. Só vai acontecer coisa boa, não é mesmo? E não foi o que aconteceu. E não foi. Após o navio ser atingido, a tripulação se viu na água, cercada por becks inimigos. Olha isso também. Eles caíram, o avião caiu, eles caíram na água gelada, temperatura de 13 graus aí. E o VMS que eu falei, né, que é aquele dispositivo para resgate, e o barco certamente permitiram que a tripulação sobrevivesse em água com uma temperatura de 13 graus por várias horas. Mas esse tempo não é infinito. Até o presente momento, eu não vi nenhum relato bem específico verificado a respeito do salvamento desse pessoal aqui, tá? Quero deixar bem claro isso, porque os russos eles gostam muito de comemorar. Qualquer coisinha boa para eles, eles vão lá e comemoram. Até o presente momento, nenhum relato desse pessoal aí, tá? Nesse caso, há duas maneiras de salvar a tripulação. Ele fala, né, com a ajuda do helicóptero de resgate, só que se o helicóptero de resgate forem lá, eles vão ser atingidos pelo numpad. Por isso que eu tô falando para os senhores. Não existiam muitas maneiras viáveis de você salvar a tripulação que estava naquele avião, tá? Essa tarefa foi resolvida pela tripulação de um navio civil de carga. E olha, presta atenção nisso aqui, tá? Que, ignorando os becks, metralhadoras, drones, torpedos e outras ameaças, veio em auxílio da tripulação e o içou. Nem é preciso dizer que os Crests são os ucranianos, viram e controlaram todo o processo de resgate dos becks, mas por algum motivo eles não atacaram o alvo civil. Então ele afirma aqui, olha a sacanagem também, né, cara? Ele afirma que por algum motivo eles não atacaram o alvo civil. Que motivo? A Ucrânia não ataca o alvo civil, né? Não é da índole da Ucrânia. Inclusive, os senhores vão ver nos próximos dias a Rússia atacando alvos civis por conta desse apavoro que eles tomaram. Tomaram uma amassada, mas eles foram amassados de uma maneira bonita, viu? Então, em determinado momento, havia 5 becks ao redor de um dos membros da tripulação. E a Ucrânia não quis nem arriscar atacar esse pessoal. Portanto, os personagens principais de ontem foram definitivamente a tripulação do navio de carga seca. Olha, parabéns, né, para o navio civil se envolvendo em uma questão de guerra. Espero que pelo menos eles recebam um diploma, né, uma medalha, alguma coisa assim. E eu espero que nada, eu espero que eles já receberam um negócio muito bom aí de não ter sido atacado, ok? E aqui ele mostra, né, o vídeo a respeito da destruição desse avião. Esse avião ele está aqui, né, ele já está sendo identificado pelos sistemas Manpads e eles vão lá, lançam um ataque. O avião ele tenta esquivar tudo mais, sofre um ataque bem certeiro. Não sei se o YouTube vai permitir eu mostrar isso daqui. E aí ele vai, né, ele cai aqui, os senhores percebem aqui o tanto de destruição que tivemos nessa área. Ele vai lá, cai, e ele vai caindo aí para a região do mar, ok? Vai lá, cai para a região do mar totalmente e vira história, vira mais um navio, né, no meio dessa guerra. E o presidente Zelensky ele alerta que a Ucrânia não pode garantir segurança de nenhum líder mundial presente nos eventos em Moscou no dia 9 de maio. Ele reiterou seu apelo por um cessar-fogo de 30 dias, argumentando que, de acordo com que acordos significativos são impossíveis em apenas alguns dias. Os senhores percebem, né? Apesar do Zelensky ele ter uma postura boa, né? A Ucrânia por um todo ter uma postura diferente, provavelmente não vai ter nenhum tipo de ataque, mas ele lançou isso daí, ele jogou a bola para cima e tá esperando para ver se alguém pega ela. 2 pessoas já foram embora, tá? 2 pessoas já, ó,
Isso daí não é pra mim não, tá? O pessoal tá em guerra lá, de fato, as coisas estão difíceis, vamos embora isso aqui, tá? E eu queria mostrar isso aqui para os senhores, novamente, para quem for ver aí, imagens falsas isso aqui, tá? Tá tendo muita veiculação desses vídeos aqui. Então tome cuidado, se os senhores verem esses dois focos de incêndio, o pessoal dizendo que foi da ponte da Crimeia, tome cuidado, é vídeo de 2024, ok? E além desse, a gente teve só esse daqui, né, que eu queria mostrar para os senhores sobre ser falso. Preste atenção que o único vídeo verdadeiro, a única foto que a gente tem não comprovada até o presente momento é justamente essa daí que eu mostrei, né, a respeito daquela foto que ela não foi tirada de contexto até o presente momento, ok? Qualquer outra coisa a respeito da região da Crimeia, desconfie. 14 horas estaria ao vivo, ou 15 horas estaria ao vivo, no dia de hoje, cobrindo todas as novidades que a gente tiver, eventualmente, da região da Crimeia. Muito obrigado a todos e guerra é guerra.